Olá para todos e para todas. Voltamos ao estudo de Apocalipse falando da carta à Igreja de Filadélfia. Carta boa, né? Assunto bom, motivador, inspirador, ainda que a Igreja de Filadélfia não tenha sido assim, uma igreja que só teve bons momentos, né? A gente fica com essa ideia de que igreja abençoada, comunidade abençoada, cristão abençoado é aquele que só passa bons momentos. Mas a igreja de Filadélfia enfrentou situações difíceis. A diferença é que ela foi aprovada por Jesus em toda a sua maneira de viver. Então eu te dou as boas-vindas, né, mais uma vez, eu, professor Leclerc, e ao meu lado a professora Daniele, para fazer esse estudo que certamente vai edificar o seu coração. Neste vídeo, nós vamos falar sobre não pare de correr. Não pare de correr. Isso, Daniele. Ó, sabe o que me lembra? Me lembra aquele desenho do Nemo, lembra? Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Mas a Bíblia fala, continue a correr. Continue a correr. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Legal, legal. Bom, algumas coisas importantes nesse texto que a gente deve aprender. Primeiro, é que a fé cristã sempre traz uma promessa. Lembram que eu falei várias vezes sobre isso aqui? O livro de Apocalipse não é o livro do caos, é o livro da esperança. Não é o livro do fim do mundo, é o livro da salvação. Salvação para os que creem e condenação para os que não creem. Então, se você é cristão, se você é cristã, se você nasceu de novo, está em paz. Cristo tem promessas de salvação para você, para mim, para Daniele, para todos nós. E a salvação é algo precioso. Então, Jesus diz assim: eis que venho sem demora. A pergunta é: qual é a maior esperança do cristão? Emagrecer? Não, não. Ganhar dinheiro? Também não. Qual é a maior esperança do cristão? É que Cristo voltará. Nós que somos cristãos, aguardamos a volta de Jesus. Nesse versículo, Jesus fala assim: eis que venho sem demora. Olha, sem demora não quer dizer que vai ser amanhã. A Daniele saiu. Aí você diz assim: Daniele, vê se não demora. Não fica se distraindo pela rua. Porque a gente tem a ideia de que demora é alguém que foi e está fazendo outras coisas, né? Tem outras prioridades. Nossa, mas como demora esse negócio? O tempo não passa, não chega nunca. Não, não é isso não. Não demora, venho sem demora, significa o quê? Que ele virá na hora certa. Não vai se atrasar. No momento exato, no dia exato, Jesus voltará para redimir todos os que creem. E com base nesta promessa de que ele voltará no tempo certo, ele pede aos seus filhos e filhas que não parem de correr. E como é que você sabe que o texto fala de corrida? De onde você tirou essa ideia, Leclerc? Você está maluco? De onde fala de corrida? Ah, tem um detalhe no texto que vai te dar essa dica. Ele vai dizer o seguinte, ó, no versículo 11. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa, gente? Quando a gente fala de coroa, pensa logo no rei, né? O rei colocando a coroa na cabeça, reinando. E aí todos os cristãos acham que vão sentar nos tronos. Ainda que a Bíblia diga realmente que os servos de Deus e servas de Deus são um reino, né? Nós formamos um reino de reis e sacerdotes. É verdade. Mas esse é outro assunto. A gente vai até falar sobre isso aqui depois, que está em Apocalipse esse texto. Mas quando a Bíblia fala sobre coroa, ela remete a uma outra ideia, que é a ideia da corrida. Da corrida. Vou ler para você um texto, para você entender o que esse versículo está dizendo. O texto de 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm,
mas um só leva o prêmio? Ó, Paulo está se referindo aqui à Olimpíada. Lembra da Olimpíada? A Olimpíada, o que é a Olimpíada? É a competição esportiva global. E na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Império Greco-Romano, havia os Jogos. Os Jogos têm tradição greco-romana. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, vocês não sabem que os que correm no estádio, tá vendo? Tinha até o estádio, tinha lá a arena, os que correm no estádio, correm, mas só um leva o prêmio. Qual era o prêmio? Qual é o prêmio que o corredor levava? A coroa. Que não é a coroa de um rei. Era uma coroa simbólica, geralmente feita de ramos, para mostrar que ele tinha vencido a corrida. Era um prêmio para o vencedor. Um prêmio de honra, um prêmio de reconhecimento pelo esforço, pela dedicação. O importante é chegar no final. O importante é chegar no final, não é parar, desistir. É continuar correndo. O apóstolo Paulo fala sobre isso várias vezes. Vou citar para você um outro texto bem legal, também escrito pelo apóstolo Paulo, só que agora em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. O que diz o texto? Ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ó, presta atenção. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Numa outra versão, mais atualizada, o que diz a Bíblia? Combati o bom combate, completei a corrida. Completei a corrida. E no versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que é a continuação, o que ele vai dizer? Agora me está reservada a coroa da justiça. Viu? Agora me está reservada a coroa da justiça, que ele me considerará, não apenas a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Olha como é que os textos se completam. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele vai receber no final da corrida a coroa da justiça. Não apenas ele, mas todos os que aguardam a sua vinda. E Jesus fala o que em Apocalipse? Venho sem demora. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então, o que isso quer dizer? Não pare de correr. Não pare de correr. Continue a nadar. Continue em frente. Não deixa ninguém te ultrapassar. Não se distraia. Não perca o foco. Não perca o foco. Continue confiando em Deus. Continue a correr. Porque lá no fim da corrida, quando você subir no pódio, né, subir no lugar de premiação, o próprio Jesus virá e colocará sobre a sua cabeça a coroa da vitória.